Graça e paz, irmãos. Vamos dar início a mais um culto de adoração ao Senhor. Neste domingo, que é um domingo especial, é um domingo que representa a ressurreição e é o domingo para nós que fazemos parte do Ocidente, o domingo de Páscoa. Para isso, nós vamos fazer a leitura bíblica lá em João, versículo 1, a partir do capítulo 1, a partir do versículo 15. João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim. Tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim, porque todos nós temos recebido da sua plenitude a graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdadeira vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Amém, irmãos? Amém. Vamos neste momento, agora com a nossa participação de Esther, que agora virou uma técnica de TI, mas a filmagem agora está mais concentrada. Não vai tremer como antes, porque agora está fixa. Esther vai iniciar este culto através de uma oração depois da leitura bíblica. Ore aí, minha irmã, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai que estás no céu, muito obrigada por esse dia, Senhor. Muito obrigada por ter entregado o teu único filho para que todos nós pudéssemos viver, Pai. Muito obrigada por esse dia, Senhor. Amém, Senhor. Abençoa todo mundo, Pai. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos abrir os nossos cantores cristãos no número 15, Exultação. A Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada nos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvai a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo seu sangue por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto no céu seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida tal rasgo de amor, nos veremos
Salvador, vai vê-lo sentado na glória dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Amém, meus amados. Para mais uma leitura bíblica, nós vamos lá no princípio, em Gênesis 1. E ali Jesus já estava com Deus e também com o Espírito Santo de Deus, pois a Trindade sempre existiu. Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. Chamou Deus a luz de dias, e as trevas noite. Houve tarde e manhã, e o primeiro dia. Estava aí iniciado o mundo este, o universo este que Deus criou para que nós usufruíssemos dele. Por isso, meus amados, dia de domingo é dia em que nós separamos para adorar o dono da criação. É dia que nós separamos para engrandecer este nome, principalmente neste dia, que é um dia maravilhoso, que se tornou também o dia da ressurreição. E hoje, como eu disse, é um domingo especial, que é o dia em que nós que fazemos parte dessa parte do Ocidente, comemoramos a Páscoa. Os cristãos comemoram a Páscoa. Por isso nós vamos dar agora início à mensagem. Após eu ler o texto, que vai nos basear nessa mensagem, a irmã Jaciara vai orar pedindo misericórdia a Deus, para que a gente possa entender a mensagem e possa cumprir o que o Senhor tem para nos dizer nesta noite. Se encontra no livro de Êxodo 12, apenas um versículo. Êxodo 12, apenas um versículo. É onde está baseado a nossa mensagem, aquela que Deus colocou nos nossos corações. Êxodo 12, 14. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis com solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Estava Deus dizendo a Moisés, orientando Moisés, que este dia de hoje, a qual nós comemoramos a Páscoa, é um dia memorial e deveríamos celebrar com solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações, a gente deveria e deve continuar celebrando por estatuto perpétuo. É isso que nós continuamos fazendo como povo de Deus. Mas nesse momento vamos escutar a oração de Jaciara para que ela nos coloque diante de Deus. Querido Deus, eterno Pai, exaltado seja o Teu nome, Senhor, pois estamos vivendo, ó Deus, um dia especial em comemoração à Páscoa, que significa passagem, liberdade. Todo o Teu povo, Senhor, celebra esse dia
de gratidão a Ti, ó Deus. A liberdade que Tu nos dá através do sacrifício de Cristo na cruz. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor e pela Tua misericórdia. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e que o nosso coração possa, neste dia, se encher de júbilo e gratidão a Ti. Amém. Pela liberdade que nós temos em Cristo Jesus. Amém. Esta é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós estamos comemorando o dia da Páscoa. E eu quero convidar os irmãos a fazer simbolicamente o que os judeus faziam: cingir os seus lombos, ou seja, vestir-se, calçar as suas sandálias, pegarem os seus cajados e por 7 dias comer pão asmo, ou seja, o pão sem fermento. Eu quero convidar os irmãos também a que a gente precisa fazer isso depressa, rápido, porque os judeus precisaram fazer porque eles estavam conquistando a liberdade. Mas também quero dar um mimo aos amados. Para acompanhar o pão sem fermento, a gente deve comer carne de cordeiro, com detalhe, deveria ser um cordeiro sem defeito. E também não poderia ser cozido, e sim assado. Inclusive, estaríamos prontos para comer a cabeça, as pernas e os miúdos. Era assim, através de comida, através de um ritual que Deus instituiu a Páscoa para o povo judeu. Essa celebração, a qual eu convidei aos irmãos a participar mentalmente comigo, está lá no Antigo Testamento, a qual nós lemos apenas um trecho do capítulo 12, que é onde está escrito toda a Páscoa que os judeus celebravam. Se fôssemos celebrar essa festa hoje, que tinha um grande significado. Quando eu disse, precisamos fazer isso rápido e depressa, é porque a Páscoa para os judeus significa libertação. A libertação que outrora, para eles poderiam não apenas fazer isso sozinho, mas eles poderiam juntar outras famílias se o animal fosse grande o suficiente para caber outras famílias. Então eles poderiam fazer isso e não poderia sobrar comida, porque se sobrasse eles deveriam queimar. Então ficaríamos assim, já que poderiam juntar algumas famílias. Como a gente lá em Angélica participa de uma mesma rua, a irmã Rosa e a irmã Dora, então juntaríamos, lá na casa pastoral e iríamos participar, fazer a Páscoa, comemorar a Páscoa nessas 3 famílias. Lá na casa pastoral estaria a minha família, a família da irmã Rosa e a família da irmã Dora. Se descêssemos lá na casa do diácono Antônio, ali nós temos 3 casas também próximas. A da irmã Mansa, do diácono Antônio, e a da irmã Jaiane com o irmão Manuel. Então eles também comemorariam os 3 na família. Mas aí tem a irmã Neide, que fica numa casa mais embaixo. Então o que é que a gente iria fazer? A irmã Neide iria andar mais um pouquinho e ia lá para a casa da irmã Lucivânia. E junto com a irmã Luzinete, juntava aquela família. Bem, tinha também a do irmão Joaquim. Como o irmão Joaquim mora lá onde o vento faz a curva e pede para voltar, aí a gente teria que juntar o seguinte: o irmão Joaquim com o seu Hernandes, e Laura está construindo uma casa lá. Então Laura desceria também aonde o vento faz a curva, já que a casa dela fica perto lá da casa do irmão Joaquim, e comemoraria a Páscoa lá junto com o irmão Joaquim e seu
Hernandes. Me parece que estão todos encaixados. Não, falta o pessoal de Vicência. Então a irmã Vana com a irmã Valdilene, já que elas moram em Vicência, então comemorariam lá na casa da irmã Vana, né? A Páscoa lá. Faltou mais alguém? Adriele, a famosa Drica. Bem, Drica desceria lá para a casa do tio mesmo, já que ela já vive mais por lá, e comemoraria a Páscoa junto com a família de Lucivânia e do tio Jânio. Aí está, meus amados. Todos os irmãos batistas da igreja evangélica distribuído por famílias ou por áreas para a celebração da Páscoa. E aí eles iriam comer o cordeiro assado, junto com cabeça, junto com pé e miúdo, e iria comer também o pão asmo. Agora, a comida do pão asmo deveria durar 7 dias, como foi lembrado. Essa comemoração, como eu já disse, significava a libertação do povo. Se fosse no tempo que Jesus andou no mundo, já mudou a significação. Mateus 26, eu estou aqui já com a minha Bíblia marcada, então eu vou rapidamente lá. Mateus 26, 17 mostra o significado deste dia. A tradição era mantida. A tradição dos alimentos continuou. Mas algo mudou em relação ao que a gente tinha como animal. Mateus 26, 17. Vejam o que é que está aqui marcado para que a gente possa meditar nesta palavra. Mateus 26, 17. No primeiro dia de festa de pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comerem a Páscoa? Então a tradição continuava, como nós lemos lá em Êxodo 12, 14. Passou de geração em geração, mas já não era mais para libertação da escravidão do Egito. E já não era mais o cordeiro. Os elementos já haviam mudado. E Jesus fazia questão de manter essa tradição, mas ali estava ele, sendo o próprio cordeiro. O pão sem fermento, ou o pão asmo, continuava. O cordeiro sem mácula, a partir daquele momento, iria mudar. O seu significado principal da Páscoa, lá do Antigo Testamento, era a libertação do Egito. Mas a partir daquele momento, da última Páscoa de Jesus, seria uma outra libertação. E essa libertação cai para nós hoje. Jesus fez questão de manter essa tradição, que aliás foi a última celebração de Jesus. A Páscoa está juntamente com a ceia. Jesus transformou, modificou essa Páscoa a partir da sua própria entrega. E isso fez com que a igreja primitiva também mudasse o seu significado da celebração da Páscoa. E é o que chega até nós hoje. Já não era mais os mesmos elementos, porque o cordeiro já não era mais um animal, e sim passou a ser o nosso Senhor. Dali para frente, a representação de Jesus como cordeiro, e lembre-se, sem mácula. Se o cordeiro lá do Antigo Testamento deveria ser um cordeiro sem mácula, Jesus não teve pecado, Jesus não tinha defeito físico, Jesus não teve nenhum erro. Então Jesus foi o grande cordeiro, foi o grande libertador. E João reconhece isso. João Batista, lá no livro de João 1,29,
ele reconhece quem é Jesus e qual é a opção de Jesus. Quem era aquele homem que estava sendo substituto do Cordeiro? João diz: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E Isaías 53 ratifica o que João disse. Isaías diz que aquele Cordeiro foi como ovelha muda, não reclamou, não abriu mão, não desvirtuou. Foi como ovelha muda para o matadouro, sem reivindicar nada. Isaías ainda acrescenta que aquele Cordeiro que João reconhece foi um humilhado, mas ele não deixou de cumprir o seu objetivo, de salvar-nos da escravidão, de libertar-nos da escravidão. Então, a Páscoa, para nós cristãos, significa liberdade. Significa que estamos sendo libertos das escravidões, das amarras das escravidões. A Páscoa da família moderna, hoje, é muito diferente da que observamos na Bíblia, tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento. Tanto do povo judeu, quanto do povo da igreja primitiva. Já não existe mais para os cristãos os pães asmos. Já não existe mais o cordeiro assado. Já não é mais preciso as pessoas comerem a cabeça, as pernas e as entranhas dos animais. A Páscoa da família moderna, ela é o que nós fizemos. Muitas das famílias fez. Eu acredito que vocês também, de angélicas, participaram dessa Páscoa, da tradição da Páscoa da família de hoje. Ou seja, alguns tiveram bacalhau, outros fizeram peixe de coco, outros buscaram pernil, lombo. No sul se costuma ter o leitão. Amanhã vai ter os ovos de Páscoa, o chocolate. Em relação à nossa celebração, em relação ao nosso contexto de vida hoje, pouquíssimos vão saber o grande significado da Páscoa. E esse pouquíssimo, se ele não fizer parte de uma família cristã, de uma igreja cristã, que ensine o que significa a Páscoa para nós, eles não vão entender. Acham que é só vinho, comidas do lugar, tradicionais do lugar. Na tradição ocidental, o coelho, que se diga em destaque, põe ovo, está com mais ênfase que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que nos livra de todo o mal. Os dias onde o ovo que o coelho coloca, hoje em dia, tem um maior símbolo do que o que Jesus fez pela humanidade. Coelho põe ovo, mas a mídia passa isso e os pais seguem e muitos distribuem ovos ou chocolate desejando uma feliz Páscoa. Não é esse o significado. Por isso que no capítulo 53 de Isaías, ele faz uma pergunta a qual nos deixa pensativo. Quem creu em nossa pregação? 53:1. Quem creu em nossa pregação? Quem vai acreditar numa mídia avassaladora hoje que mostra que as comidas que eu citei da Páscoa moderna, que mostra que o animal que eu citei
da Páscoa moderna tem mais ênfase do que a Páscoa de Cristo, que é a libertação. Queridos, é de vital importância que nesse domingo nós possamos celebrar a Páscoa. Nós, como povo de Deus, estejamos atentos, mostrando ao mundo o verdadeiro significado da Páscoa. Que não é esse que a gente está assistindo. Que não é esse desse dia. Desde sexta-feira que as famílias que têm consumo mudaram os seus hábitos alimentares. Não é esse o grande significado da Páscoa. Estamos vivenciando um dia único, um dia em que Jesus mantém a tradição de celebrar a Páscoa, mas um dia em que ele próprio se entrega como cordeiro para ser imolado, para ser sacrificado. Nós, como cristãos, meus queridos, não devemos estar apenas presos ao que vamos usufruir ou ao que usufruímos nesse dia em termos de alimentos e de bebida. Nós devemos estar presos em mostrar ao mundo, em apresentar ao mundo que a verdadeira Páscoa deve ser conquistada não só na vida terrena, mas também na vida espiritual. Foi para isso que Cristo se apresentou como o Cordeiro de Deus. No Antigo Testamento, o grande significado da Páscoa era a libertação do povo judeu depois de 400 anos de escravidão no Egito. Onde antes eles tinham toda a pompa por causa de Josué, eles se tornaram escravos. E eles clamaram 400 anos de escravidão e Deus instituiu a Páscoa porque estava prestes a eles serem libertos daquela escravidão. Tanto que o sangue do cordeiro que foi sacrificado para a comemoração da Páscoa foi passado pintado nas portas das casas dos judeus, e assim eles estavam livres, porque quando a última praga passou, as suas famílias, os seus filhos não foram acometidos daquela praga. Lá no Antigo Testamento foi para a libertação de 400 anos de escravidão. No Novo Testamento, que cabe agora para nós, é para a libertação de todos os maus. Para a libertação não só da vida espiritual, mas também da vida terrena, para que nós estejamos livres dos nossos vícios, das nossas impurezas e também dos nossos sofrimentos. Não é apenas, Jesus não estava apenas visando a parte espiritual, não, estava também visando a parte terrena. Paulo nos orienta a passarmos, enquanto Jesus não voltar, a passarmos essa tradição pascual certa e não deixarmos lá em Romanos 12 e não nos acostumarmos com esta Páscoa deste século, que é uma Páscoa envolvida em alimentos, mas pobre de espiritualidade. E os que participam quase não encontram a salvação. Hoje nós somos os escolhidos para mostrar a este mundo qual é a verdadeira Páscoa cristã. Não é comida, não é ovo. À época nós temos mais divulgação comercial do que a prioridade espiritual. Jesus, após esse último ensejo que ele participa, observe que a Páscoa vem precedido da ceia e logo depois da ceia ele é entregue para ser sacrificado. Nós precisamos dizer ao mundo, precisamos dizer também às nossas famílias que a prioridade da Páscoa é a salvação, é a libertação. A morte de Jesus e ressurreição dela não foi em vão. Devemos sim
trabalhar para transformar isso que a gente está vendo de forma errada. Nós somos os agentes multiplicadores desse amor de Deus pelo mundo, porque como a gente leu lá em Gênesis, Deus criou o mundo. Criou de uma forma espetacular. E nós somos os agentes para mostrar a este mundo quais são os verdadeiros significados das festas do Senhor. Diga isso claramente aos seus, aos que vivem com você. Diga isso àqueles que não têm a intimidade que o Senhor requer ter com Ele. Hoje nós fomos, a minha família foi almoçar na casa da minha mãe. E na mesa começamos a fazer uma oração antes da refeição. E aí, enquanto eu estava orando, a minha irmã interrompeu. E ela não interrompeu, ela quis acrescentar uma palavra a qual não estava no ambiente de Páscoa. E na oração, eu mostrei para a minha família ali o grande significado da Páscoa, que é nos libertar, nos proporcionar a vida eterna. Queridos, a cereja do bolo da festa da Páscoa é a nossa libertação para a vida eterna. Para suprir as nossas necessidades, para que elas sejam preenchidas. A ciência diz que o ser humano tem 5 necessidades. E a Páscoa, o Cordeiro de Deus, que veio para tirar todo o pecado do mundo, supre essas 5 necessidades. A necessidade fisiológica faz parte, que a ciência vê que tem a necessidade fisiológica também faz parte do nosso cotidiano. A necessidade de ter segurança fisiológica é a necessidade de alimentação que nós temos. De segurança é a necessidade de saber que estamos seguros. De viver numa forma social é a terceira necessidade. Jesus também se entregou para isso, para que a gente vivêssemos em sociedade. Ele mesmo nos ensinou a viver em sociedade e como viver. Sexta-feira, aqui em casa, eu fiz uma coisa que de 20 anos de casado nós não tínhamos feito. Era uma tradição que ficou lá no Antigo Testamento. Mas em família aqui a gente fez o ritual do lava-pés. Eu queria mostrar para a minha família que o que Jesus fez, nós também podemos fazer. Ali foi um ritual e ele ainda disse, façam o que eu faço. Então, Jesus foi um ser social. Nós também temos a necessidade mental. A quarta necessidade é a mental. Como tem pessoas, meus amados, como tem gente entrando em colapso porque está vivendo a quarentena. O Conselho Federal e o Conselho Estadual de Psicologia liberou a gente fazer atendimento online, o que antes eles não permitiam. E quando se pedia para fazer esses atendimentos, era preciso preencher um cadastro e esperar a resposta dele. Agora a gente só pede e já vai direto e já pode fazer os atendimentos. Então, como tem gente entrando em colapso mental porque não consegue preencher essa parte mental. E também, Jesus veio para nos ensinar o Cordeiro de Deus. O símbolo maior da Páscoa veio para nos ensinar a satisfação pessoal, a necessidade pessoal. Nós temos, cada um, nós temos nossa necessidade pessoal. Como eu disse, há milhares de pessoas que ainda não conhecem o amor de Deus no mundo. E vivem por aí capengando por falta das necessidades que a ciência mostrou através desse estudioso chamado Maslow. Nós recebemos isso de graça do Senhor. Pelo sangue
de Jesus Cristo. Este é o grande significado da Páscoa. É nos libertar, nos dar liberdade espiritual e nos dar liberdade física. Deus aceita todos, assim como nos aceitou. Por isso que nós precisamos mostrar isso ao mundo. O sangue do Cordeiro passado lá na porta livrou o povo judeu do mal, mas apenas o salvou da morte física, da libertação do povo do Egito. O sangue do Cordeiro no Novo Testamento nos salva, não só física, mas também espiritual, e ainda nos dá renovo materialmente. É muito importante estar no lado de cá. É vital para cada cristão. Mas também é muito importante a gente mostrar para os que estão do lado de lá que do lado de cá é bem melhor. Aqueles que têm a certeza do amor de Deus através desse domingo de Páscoa precisa mostrar isto ao mundo. Precisa dizer para o mundo: ei, a Páscoa não é o que vocês estão pensando. A Páscoa é isso aqui. É Deus entregando seu Filho Jesus para nos libertar. Por isso eu desafio a você. Desafio aos irmãos da Igreja Batista em Angélica. Fale o verdadeiro significado do domingo de Páscoa para um amigo seu, para um parente seu. Convide-o a ir à igreja. Porque se todos que fossem cristãos conhecessem o significado dessa Páscoa, não era preciso fazer atendimento online, porque as pessoas não estão suportando a carga desse confinamento. Jesus veio como Cordeiro de Deus, que tira pecado do mundo, que nos livra do vício e que nos livra de todo o mal. Que o Senhor nos abençoe e o que o Senhor possa fazer desse grande significado de hoje alcançar os nossos parentes, os nossos amigos, os nossos vizinhos. Sexta-feira foi um dia em que lembramos a morte do Senhor. Sábado foi um dia em que as pessoas na época não entendiam. Foi um dia intermediário, o silêncio pairou sobre os apóstolos. Domingo foi o dia da ressurreição e o dia da Páscoa é o dia do Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos dê grande entendimento para a obra que ainda temos de fazer aqui na terra. Amém? Vamos terminar. Nossa técnica de TI não nos informou corretamente quanto tempo. Então, vamos terminar para que a gente possa dar tempo de enviar para os irmãos e que, lembre-se, quarta-feira nós vamos ter estudos, continuar sobre o comportamento. A irmã Jaciara tem algum recado? As mensageiras, terça-feira, às 9 horas da noite, online comigo. Então, mensageira, terça-feira, às 21 horas, online, encontro com a irmã Jaciara. Terça-feira também, não se esqueçam, façam seus momentos de oração, façam em casa, vejam o pão diário, leiam o pão diário, façam seus cultos em casa com família. E na quarta-feira nós vamos fazer o nosso culto de oração. Amém, irmãos? Vamos dar a bênção apostólica para que possamos ser abençoados por Deus nesse dia de Páscoa. Oremos. Ó Pai, nós te louvamos e te agradecemos por este momento especial, por esse entendimento do significado da Páscoa, do cordeiro, do animal que foi trocado, foi substituído pelo teu filho,
E hoje, o significado da Páscoa para nós é a libertação da vida escrava a qual vivemos. Continua nos abençoando, continua derramando, Senhor, a tua graça e a tua misericórdia sobre o que está acontecendo no nosso país e no mundo. Continua olhando, Senhor, de uma forma especial para os teus filhos de Angélica. Tem misericórdia do teu povo. Tem misericórdia daqueles que estão desempregados. Tem misericórdia daqueles que estão, Senhor, assustados com essas doenças. Tem misericórdia daqueles que precisam buscar mais a Ti. Que o Senhor Deus possa estar abençoando este momento de adoração e de louvor a Ti. Lembre-se, meus amados, fui moço e agora estou ficando velho, mas nunca vi um justo necessitado, nem a sua descendência mendigar. Qual é o pão que você precisa nesta semana? Qual é o pão que você deseja ter? Peça ao Senhor, agora seja justo, para que o Senhor possa lhe dar de bom coração. Vamos agora para a bênção pastoral. Agora que o amor de Deus, que as unções e as consolações do Espírito Santo possa estar recaindo sobre todo o teu povo na face da terra. Possa estar livrando o teu povo do mal que está cometendo o nosso país, o mundo. Possa estar livrando os teus servos dessa pandemia. Ó Pai, abençoa a todos. Abençoa os que estão precisando muito da tua bênção. Essa bênção apostólica que o Senhor tem para todo o seu povo na face da terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz? amém.